Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No Evangelho de hoje, nós temos uma parte do Sermão da Montanha que não é um texto em continuidade com aquele anterior. Então aqui nós temos uma série de ditos, de palavras do Senhor Jesus que são compendiadas. Em todos os evangelhos nós temos isso. Então nós devemos dar atenção quando lemos essas palavras, que são frases breves, que foram juntadas e que não têm muito uma relação uma com a outra. Estabelecer e forçar essa relação é danoso para compreender o evangelho no seu contexto. Quando nós lemos qualquer texto, e muito mais um texto antigo, nós devemos dar atenção ao seu contexto. Então, em que situação se foi dito isso? Para quem se foi dito isso? Qual a provocação que teve aquele que estava dizendo, no caso para nós no Evangelho, o Senhor Jesus, quando está dizendo isso? Então, isso é chamado assim, o contexto ali aonde o Evangelho nos diz. Isso determina, então, a escuta. Nós devemos colocar no contexto daquilo que se está narrando, mas também o contexto literário. Às vezes, o mesmo episódio em um evangelho se encontra próximo a um outro. Você vai no outro evangelho, ele é deslocado. E isso quer dizer alguma coisa por parte do autor. Por qual motivo que ele está colocando esse texto mais para aquele lado, mais para aquele outro. Então, é uma coisa de ser atento. E depois, uma coisa muito diferente é quando Jesus faz um discurso longo, então tem uma lógica concatenada, uma ideia com a outra. A outra coisa são essas frases que os apóstolos nos transmitiram, que são uma sequência de frases, que são separadas, que não tem muita relação. Então hoje, nessa parte do Sermão da Montanha, nós temos assim, frases que são colocadas, porque nós vamos ver que elas são bastante duras. Então, a primeira delas, não deem aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos. Cães e porcos são animais profanos para o tempo de Jesus. E era assim o modo como eles se referiam aos pagãos. Vocês se recordam de um momento que Jesus vem para ele uma cananeia pedindo um milagre e Jesus fala assim: não é justo tirar o alimento dos filhos para dar aos cães. E por que Jesus usa essa expressão? Porque aquela mulher era uma cananeia. Jesus usa uma frase muito dura com ela, porque os cananeus eram chamados assim pelos filhos de Israel. Os filhos são os filhos de Israel, os outros são os cães. E aquela mulher transforma Jesus. Ela fala assim, mas os cães ficam na beira da mesa esperando as migalhas se caírem da mão dos seus senhores. Então, aqui Jesus no Evangelho usa essa expressão, que é o modo de chamar os pagãos. Mas por que devem ser retirados eles da salvação? Não é tanto isso. A expressão, depois nós vamos ver mais na frente, porque Jesus alerta que aqueles povos não estão preparados para escutar o Evangelho. Então, de um certo modo, tem um aspecto de respeitabilidade pelo limite do outro. Então, Jesus vai dizer assim, não é o momento de ir para eles. De fato, quando Jesus envia os seus discípulos, em muitos dos evangelhos, envia primeiramente a casa de Israel. A casa de Israel esperava o Messias. Para os outros povos aos quais chegará a evangelização, ainda é uma passagem um tanto delicada e difícil. Ora, Jesus, depois disso, vai dizer aquilo que é chamada regra de ouro. Tudo quanto quereis que os outros vos façam,
fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Ou seja, tudo aquilo que disse o Antigo Testamento é compendiado nisso. Aquilo que você quer que o outro faça para você, faça você a ele. Ora, isso mudaria tanto a nossa relação com os outros, né? Porque grande parte da nossa vida nós perdemos na esperança daquilo que o outro possa fazer de bom para nós. Então, isso muda totalmente a relação com o nosso irmão. Pensa como a vida na família, a vida na comunidade, a vida no trabalho, a vida no condomínio seria transformada de um modo evangélico se nós começássemos a fazer para os outros aquilo que esperamos que façam para nós. Isso mudaria o nosso modo de cuidar do ambiente comum. Caríssimos irmãos e irmãs, penso que essa é uma regra, por isso chamada regra de ouro, que é para ser memorizada, que é, no fundo, aquilo que, de modo simples, fazer aos outros o que queremos que façam a nós, poderia nos ajudar tanto no nosso exame cotidiano de consciência, na nossa preparação para o sacramento da reconciliação, no nosso avaliar-nos para ter a capacidade de pedir perdão, de perdoar. Então, por isso a regra de ouro. Por isso ela, na espiritualidade, foi sempre chamada assim: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. É o resumo de toda a Escritura. Mas o Evangelho continua sempre com aquelas frases que são frases curtas, mas de um significado denso. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçosa, é o caminho que leva à perdição. Ou seja, Jesus não está falando aqui da dificuldade no sentido de impossibilidade ou então de um esforço inútil para a salvação, mas que o discurso do mundo oferece facilmente a perdição. Se nós queremos uma salvação, a porta estreita que conduz à salvação, devemos estar como que engatados. Um carro, quando está engatado com a marcha, ele é controlável. Quando se coloca em ponto morto, ele vai desgovernado. Então, não seguir a nossa vida de um modo desgovernado, mas sim na determinação dos valores do reino de Deus. E esses valores trazem a felicidade. Ou seja, aquilo que na vida vale a pena requer um empenho. Pensa, por exemplo, um pianista. Para chegar a ser um exímio pianista, ele tem que ter a capacidade de perder muito tempo, que é um ganhar tempo. Precisa de dedicação, precisa fazer calo. A mão de quem toca um instrumento, a mão de um pintor, a mão de quem é o mecânico, é uma mão que tem calo. E, por exemplo, os pintores não parecem, mas eles começam a ter os pincéis, que é aquele mais usado, que vão se encaixando na mão no lugar certo, e que isso requer dedicação. Para chegar a ter a perfeição em alguma coisa, se diz que qualquer coisa que você dedica 10.000 horas de empenho para chegar a fazê-lo, você consegue fazê-lo bem. Então, 10.000 horas. Então, requer empenho, requer dedicação. Também isso, naturalmente, no âmbito da vida espiritual. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Então, de novo, o Senhor Jesus está dizendo essas frases que são frases separadas uma da outra, mas densas de uma espiritualidade, densas de uma indicação. A frase de ouro hoje do Evangelho, nós recordamos: tudo aquilo que quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Um bom dia para todos vocês, que seja um dia denso do amor, da misericórdia e do nosso empenho para que nós possamos passar pela porta estreita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.